Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no livro do Êxodo. Hoje nós faremos capítulos 11 e 12. Começa dizendo assim: O Senhor disse a Moisés: Mandarei ainda outra praga sobre o Faraó e sobre o Egito, e em consequência dela vos deixará partir daqui. Quando vos deixar partir, será definitivamente, será mesmo expulsando-vos daqui. Dirás ao povo que cada homem peça a seu vizinho, cada mulher a sua vizinha, objetos de prata e de ouro. O Senhor fez que o povo ganhasse o favor dos egípcios. Moisés mesmo era muito considerado no Egito, pelos servos do Faraó e por todo o povo. Moisés disse: Eis o que diz o Senhor: Pela meia-noite passarei através do Egito e morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do Faraó, que deveria sentar-se no trono, até o primogênito do escravo que faz girar a mão, assim como todo o primogênito dos animais. Haverá em toda a terra do Egito um clamor tal como nunca houve, nem haverá jamais. Quanto aos israelitas, porém, desde os homens até os animais, ninguém, mesmo um cão, moverá sua língua. Sabereis assim como o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus servos virão procurar-me e prostrarão diante de mim, dizendo: Vai-te, tu e todo o povo que te acompanha. Depois disso partirei. Moisés, grandemente irado, saiu da casa do Faraó. O Senhor disse a Moisés: O Faraó não vos ouvirá, a fim de que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão tinham operado todos esses prodígios em presença do Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, que não deixou partir os israelitas de sua terra. Então a gente viu aqui as 9 pragas anteriores, onde no final o Faraó começou a ficar meio balançado, né, meio sacudido ali, e ele deixava o povo ir, mas impunha condições, né? Então, a gente tem que ter a consciência de que não se impõe condições a Deus, gente, né? Deus é Deus, Deus é absoluto, Deus sabe o que fazer, Deus sabe como fazer, e a vontade de Deus ela é suprema, ela é absoluta, né? Não adianta ficar tentando bater de frente com Deus, ficar tentando fazer negociação com Deus, né? Olha, Deus, o Senhor faz aqui do meu jeito, então eu quero que o Senhor faça desse jeito aqui, né? Não existe isso. E o Faraó tentou fazer isso, né? E realmente não funcionou. E aí o Senhor então anuncia aqui a 10ª praga, já pela boca de Moisés, essa praga é anunciada aqui, e lá no versículo 7 vai dizer: Sabereis assim como o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas, né? E quando a gente pensa aqui em fazer distinção entre egípcios e israelitas, né? Eu me remeto às passagens do fim dos tempos, as parábolas de Jesus, né? Do joio e do trigo, essas parábolas que vão nos mostrando ali que no final dos tempos vai haver uma separação, vai haver uma divisão. E isso é inevitável, não vai ter nessa hora negociação, não vai ter nessa hora: ah, Senhor, mas é isso e isso, né? Até o próprio Evangelho vai dizer, né? Ah, Senhor, Senhor, mas nós não pregamos no seu nome, Senhor, não expulsamos demônios no seu nome, Senhor. O Senhor pode dizer: olha, eu não vos conheço, né? Então, fazer distinção entre egípcios e israelitas, a gente pode trazer para o nosso estudo de hoje, que não adianta se maquiar de israelita, né?
Não adianta a gente fingir que a gente é israelita. Aqui no sentido de que a gente é, olha, eu sou o povo do povo de Deus, né? Sou da igreja. E as nossas atitudes não serem condizentes com aquilo que nós dizemos que nós somos, né? O mundo está enojado disso já. O mundo está enojado de cristãos que só são da boca para fora, que só são porque vão à igreja, né? O mundo está carente de santos, o mundo está carente de cristãos que deem um autêntico testemunho, e essa palavra precisa nos mexer para que nós sejamos autênticos. Por quê? Porque na hora que veio aqui a 10ª praga, quem era do povo de Deus era do povo de Deus. Quem era egípcio era egípcio. E não teve como enganar não, né? Então, trazendo essa realidade bíblica para a nossa vida, né? É hora da gente separar no nosso interior, no nosso coração, aquilo que é de Deus e reter para a nossa vida e amadurecer tudo isso na nossa vida e discernir no nosso interior o que não é de Deus e expulsar da nossa vida. Entende? É hora disso, né? É hora da gente fazer isso. E a gente entra então no grande capítulo 12, né? No capítulo que vai falar sobre essa instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: este mês será para vós o princípio dos meses. Vós o tereis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a assembleia de Israel: no 11º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então tomará em comum com o seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e o porão sobre as 2 ombreiras e sobre a moldura da porta, das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento, ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, né? Será assado no fogo completamente, com a cabeça, as pernas, entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, queimareis no fogo. Eis a maneira como comereis. Tereis cingidos os vossos rins, vossas sandálias nos pés e o cajado na mão. Vós comereis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto os homens como os animais, como os dos animais. Exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o como uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Então foi instituída aqui a Páscoa dos judeus, né? Começou aqui então a Páscoa dos judeus, que foi então a partir daí celebrada, né, anualmente pelos judeus, celebrada ainda hoje, né? Mas é interessante, então vamos tomar essa palavra aqui, ela vem falar de um cordeiro, né? Cordeiro macho de 1 ano sem defeito, né? E aqui é uma prefiguração, esse cordeiro é uma prefiguração de Jesus, né? É uma maravilha isso, gente. Porque Jesus é o cordeiro perfeito. Jesus é o cordeiro de Deus que foi imolado para a nossa salvação, para que nós não sejamos exterminados pela morte eterna, para que nós não sejamos aniquilados pela morte eterna, que é o inferno, né? Jesus que nos abriu a porta do paraíso com o seu sangue, esse sangue que foi passado nos umbrais das portas dos hebreus, que era o sangue desse cordeiro, ele também é esse sangue que vem agora em Jesus Cristo sobre a nossa vida, né? O sangue de Jesus, o preciosíssimo sangue de Jesus, que jorrou da cruz por amor da humanidade, por amor de nós, por amor de mim e de você. Esse sangue precioso
de um Deus que resolveu dar a vida, do Verbo de Deus que se fez carne, habitou entre nós e se deixou conduzir como ovelha muda na mão dos que a tosquiam, como nos diz lá o livro do profeta Isaías, né? Então Jesus como esse que se deixa conduzir ao matadouro. Jesus é esse que veio agora na plenitude dos tempos, né? E falar da Páscoa dos judeus nos remete imediatamente a essa realidade. Mas é interessante que continua dizendo aqui que o cordeiro deveria então ser assado completamente, né? Inteiro. E quando nós então somos remetidos ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós percebemos e entendemos que ele se entregou inteiramente. São Paulo vai dizer, aniquilou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Uma palavra que a igreja usa, né? Kenosis, né? Esse aniquilamento de si, né? Jesus que se deixou aniquilar, né? E nós somos chamados também a nos deixarmos consumir por inteiro, né? Nós somos chamados a seguir as pegadas de Jesus, né? E nos dar inteiramente pela salvação da humanidade, pela nossa própria salvação, pela salvação dos nossos, né? Para que o nosso testemunho nesse mundo seja autêntico, gente, a vida é curta demais para a gente ficar dando contra-testemunho. Lá no versículo 11 vai dizer, eis a maneira como comereis, tereis os vossos rins cingidos, os vossos rins. Por que eles tinham que comer com os rins cingidos, né? Eles usavam lá suas túnicas e colocar ali, né, cingir os rins, né, colocar ali o cinto, né, colocar ali um cordão. Isso fazia com que não se tropeçasse nas vestes se tivesse que se sair apressadamente, e eles estavam se preparando para sair apressadamente do Egito, né? Então eles estavam com rins cingidos, que significa estar a caminho. Como é que eu preciso, agora entrando numa realidade mais profunda, né? Eu que participo da Santa Missa, eu que participo da Santa Eucaristia, eu preciso ter os rins cingidos, eu preciso estar a caminho, eu preciso como cristão, você precisa como cristão, estar a caminho. Nós não podemos estar estacionados no caminho, nós não podemos estar olhando para trás, nós precisamos estar com os olhos fixos na frente, caminhando. Veio dizer com sandálias nos pés, olha, já tem que estar com o pé calçado, né? Partiu, fui, né? Estar pronto, já estou pronto, olha, estou com os rins cingidos, estou com sandálias nos pés, prontidão, né? Prontidão para anunciar o Evangelho. E o vosso cajado na mão, né? O cajado que vai ajudar a andar mais rápido, a ir mais longe, a conseguir galgar um caminho maior. Precisamos estar dispostos, gente, a galgarmos caminhos mais longos. E o que é galgar caminhos mais longos na nossa vida, né? É sair da média. Nós não podemos estar na média, gente, porque a média é muito pouco e a média, infelizmente, tem caído cada vez mais, né? Então nós não podemos ser o povo da média, o povo do mais ou menos, mas nós precisamos estar acima da média na busca pela santidade. Então caminhar mais longe significa ir mais profundamente na graça de Deus, significa dar passos mais acertados e mais passos e caminhar sem se cansar e com perseverança na busca da santidade, na busca de fazer a vontade de Deus, né? Comereis apressadamente, né? Então aqui não era simplesmente um alimentar-se comum, normal, né? Aqui existia algo muito importante que estava acontecendo ali, era a libertação do povo, né? O povo ia receber a graça da libertação. É a Páscoa do Senhor, a passagem do Senhor, né? O cajado que fala sobre apacentar, o cajado na mão, né? Também que fala sobre a realidade do pastor, né? O pastor tem um cajado na mão, porque ele vai apacentar o rebanho. Nós também somos chamados, né, a ter essa realidade do apacentar, do governo, né? O dom do governo ali, de dirigir também o outro, né? Se a gente não sabe para onde a gente está se dirigindo, vai dirigir quem, né? Hoje em dia a gente vê muita gente aí que até se diz o diretor, né, espiritual, a pessoa não sabe nem para onde que ela está indo, está querendo levar um rebanho inteiro, aí cai no precipício, a pessoa e o rebanho, né?
Mas não podemos ser assim, precisamos ser pastores de verdade, né? Nós precisamos saber conter os impulsos da nossa carne, que também vai dizer aí de ter os rins cingidos, também é isso. Conter os impulsos da carne também vem dizer de vigilância. Tudo isso estava aqui implícito nesse texto, né? Naquilo que o povo viveu. Naquela noite, versículo 12, passarei através do Egito e ferirei os primogênitos, tanto os homens como os animais, tanto os dos homens como os dos animais. Exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as vossas casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante e não sereis atingido pelo flagelo destruidor quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o como uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Eu já tinha lido isso, né, gente? Eu li de novo. Mas é isso, né? Essa é a festa da Páscoa. Continua, versículo 15. Comereis pão sem fermento durante 7 dias. Logo ao primeiro dia tirareis das vossas casas o fermento. Pois todo que comer pão fermentado desde o primeiro até o 7º dia será cortado de Israel. Isso também nos remete lá a Jesus quando diz assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, né? Nós não lembramos aqui Jesus dizendo isso, cuidado com o fermento dos fariseus. Qual que era o fermento dos fariseus? Era a hipocrisia, né? Gente, se tinha uma coisa que Jesus combatia era a hipocrisia, né? Nós precisamos ser limpos diante de Deus, nós precisamos ter a cara limpa diante de Deus, não dá para ficar ali vivendo, né, uma vida farisaica, uma vida aí com o fermento do pecado, né, com o fermento do mal, com o fermento da hipocrisia, né, mas nós precisamos ser pães ázimos no Senhor, como nos ensina São Paulo, né. Aí continua lá no versículo 21, Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes, ide, escolhei um cordeiro por família e imolai a Páscoa, que vai acontecer mesmo, né? E eles vão então, ele vai dizer, depois disso tomareis um feixe de sopo, ensopareis em sangue, no sangue que estiver na bacia, e aspergireis com sangue a moldura e as 2 ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar e ferir o Egito, vendo sangue sobre a moldura, ele passará e sobre as 2 ombreiras da porta passará adiante e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas, né? Então, nós devemos, eu lembro que teve há muitos anos atrás, enquanto pela rádio ainda, né, o programa do Padre Marcelo, acho que ele faz programa na rádio ainda, mas era um programa muito famoso do Padre Marcelo, e eu lembro que ele fez, né, essas orações, uma oração de entronização, onde ele entronizava aquela oração nas casas, a gente colocava na porta da casa da gente, e a gente pedia a Jesus que protegesse a nossa casa com o sangue precioso dele. Aqui, fazendo menção, né, a essa realidade aqui do Êxodo, né? E aí então vai dizer lá no 27, é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor que, ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Em seguida retiraram-se os israelitas para fazer o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, e assim o fizeram. Então Moisés vai falar tudo isso com eles, vai dizer, olha, e vocês vão ensinar isso aos seus filhos perpetuamente, geração em geração. E aí continua, pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que devia sentar-se no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa onde não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse, ide, saí do meio do povo, vós e os israelitas, ide prestar culto ao Senhor como dissestes, tomai vossas ovelhas, vossos bois, como pedistes, ide, e abençoai-me. Os egípcios estavam com o povo para que saísse quanto antes do país. Então todo mundo quis se ver livre dos israelitas. Não aguentavam mais. Vamos morrer todos, diziam eles. O povo tomou sua massa antes que fosse levedada. Cada um carregava em seus ombros a cesta embrulhada com em seu manto. Os israelitas
segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Sucote, um número de 600.000 homens, aproximadamente, sem contar os meninos. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão, bem como os rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, pois essa não se tinha fermentado, porque tinham sido lançados fora do país e não puderam deter-se nem fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. 430 anos no Egito. E Deus entra e interrompe esse processo que estava cada vez pior. Um processo que se tornou um processo de escravização. E esse povo que estava oprimido pelo fardo da escravidão. De 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília celebrada de geração em geração por todos os israelitas em honra do Senhor. E aí o Senhor continua, o Senhor diz a Moisés: eis a regra relativa à Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, todo escravo adquirido a preço de dinheiro que tiver sido circuncidado comerá dela. E o Senhor já vai falar aqui sobre a realidade da Páscoa, né? De como então deve ser comido o cordeiro. E lá no versículo 50 vai dizer: todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão, obedeceram-lhes. Naquele mesmo dia o Senhor fez sair do Egito os israelitas como fileiras de um exército. Gente, deve ter sido a coisa mais maravilhosa do mundo, esse povo saindo do Egito, esse povo largando a escravidão, esse povo saindo da terra de escravidão, saindo da terra que os oprimia, saindo do poder do opressor, né? E aqui não tem como eu deixar de pensar numa multidão que precisa sair da escravização, né? Sair dessa escravidão do mundo, sair da escravidão do pecado, sair da escravidão do príncipe desse mundo. Nós precisamos desejar ardentemente que a humanidade inteira saia, que todos aqueles que estão oprimidos sob o pecado saiam. Gente, isso não é hipocrisia, não. Tem gente que às vezes escuta a gente falando isso e fala assim: nossa lá, hipócrita, tá julgando que os outros são pecadores e você não? Gente, não é isso. Mas a palavra de Deus mesmo vai dizer que o mundo inteiro jaz sob o maligno, né? Então jazer é morrer, o salário do pecado é a morte, a palavra de Deus vai dizer. Então, quanto mais chafurdado na lama do pecado, aqui nós não estamos dizendo da nossa condição de pecadores. Todos nós temos a nossa condição de pecadores e pecamos, mas existe uma diferença e nós cristãos precisamos ter isso bem claro diante dos nossos olhos. Existe uma diferença em ser pecador, no sentido de que nós somos fracos, de que nós somos pecadores, e de viver num estado de pecado. Estado de pecado é diferente. Porque a santidade é que nós somos chamados a viver é ir lutando contra o pecado, combatendo o pecado. Nós começamos combatendo os grandes pecados da nossa vida quando nós nos encontramos com Deus. E a gente vai aniquilando os grandes pecados da nossa vida, nós não vamos aceitando mais os grandes pecados que nós vivíamos e vamos aniquilando-os e reduzindo a obediência de Cristo. E a gente vai então começando a lutar contra os pecados menores, a gente consegue até ver aqueles pecados que antes a gente nem via, porque tão grandes eram os nossos pecados muitas vezes, e aí a gente começa a enxergar melhor, aí a gente começa como uma casa toda bagunçada, que a gente entra e fala: meu Deus, não sei nem por onde começar a limpar essa casa. Aí a gente começa ali por um cômodo, a gente organiza, né? Se tá tudo pelo chão, a gente vai tirando do chão, a gente organiza a estante, né? Organiza ali o guarda-roupa, a gente vai colocando as coisas aos poucos nos lugares. Depois que você consegue, com um trabalho árduo, colocar tudo no lugar, você vê então a sujeira do chão, né? Assim, muitas vezes a sujeira ali das janelas, né? Dos vidros. E aí você vai dar essa limpeza mais fina ali, você vai tirar essa sujeira.
Aí de repente você vai olhar para os móveis e vai ver que os móveis estão sujos, aí vai fazer uma limpeza ali nos móveis, né? Então, depois vai olhar os cantinhos, vai tirar ali as teias de aranha, vai tirar... Não é assim? A nossa vida espiritual também precisa ser assim, gente. A gente não pode entrar para a igreja com a casa toda desarrumada do nosso coração e viver na igreja com tudo desarrumado, não. Isso é permanecer num estado de pecado, né? Ou seja, eu estou ali ferindo os 10 mandamentos, eu começo a caminhar com Deus, começo a caminhar na igreja, começo a caminhar com Jesus e eu continuo ali vivendo os mesmos pecados. Isso não é possível, né? Então, quando nós dizemos de uma multidão que sai do pecado, esse anúncio do Evangelho, esse anúncio de Jesus Cristo que é capaz de fazer com que a multidão dos filhos de Deus saia da morte para a vida. Não é? A multidão do povo de Deus renuncia ao mal porque encontrou o verdadeiro amor. Se não é isso, gente, pelo amor de Deus, rasga a Bíblia. Me perdoe dizer desse jeito, mas é a real, né? Essa é a verdade. Peçamos ao Senhor essa graça. Primeiro, se nós estamos no Egito, que nós tenhamos a graça de sair do Egito. Que nós tenhamos a graça de ressuscitarmos com Cristo. São Paulo vai dizer, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, né? Onde Cristo está sentado à direita do Pai. Lá onde está o nosso tesouro, né? Então nós precisamos pensar nisso, nós precisamos lutar por isso, nós precisamos avançar em direção à pátria celeste, gente, porque um dia morar com Deus vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pedimos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.